nossa mediadora e aos nossos painelistas. Sejam muito bem-vindos e a vocês tenham um excelente painel. Este primeiro painel ele se propõe a ser mais do que uma discussão temática. Trata-se de um espaço folclórico ancestral, inspirador, transversal a todos os demais debates do Seminário Chay Amazônia. Ao dar o protagonismo aos povos indígenas, inaugura-se o seminário com a voz de quem historicamente molda a relação com a floresta e com a vida. Seus conteúdos buscam inspirar as direções futuras da geoeconomia, não como modelo de inspiração, mas como balizar a espiritual ética que se desafora. Então nós temos hoje aqui, nós vamos ter aqui o Francisco Apurinã. Francisco Apurinã ele é mestre em desenvolvimento sustentável e doutorou em antropologia social da Universidade de Brasília, UNB. É do povo Apurinã. E nós temos também aqui o nosso cantor, o Macu. O Macu é do povo Cunicuim, presidente e criador do Guan Calém e o Xiu, ali na Transapiana. É um centro muito lindo, né, Macu? É possível, né, também em cima do planejamento, morar na cidade, construir um trabalho que você está fazendo aí. Inclusive, está tendo festival lá. Não deu para mim ir lá, né? Mas nós temos aqui o Francisco da Silva Bianco. O Francisco, ele é liderança do povo Axaminga. Ele é ex-secretário de Estado dos povos indígenas. E hoje ele está como coordenador da Organização dos Povos Indígenas do Rio Juruá, a Alpiste. Ele é do Marechal Conatuco, do povo Axaminga. E todos aqui têm um histórico, um currículo muito bonito, né? Se a gente for falar de biografia mesmo, de cada um aqui, nós vamos passar 4 dias só falando da história de cada um de vocês. Mas aqui a gente está resumindo. Então nós vamos ter aqui o primeiro painelista é o Francisco Apurinã. Nós temos aí entre 10 a 12 minutos para cada um, pode ser assim? Né? Porque senão a gente ainda vamos fazer uma cadeira elétrica aqui, para todo mundo. Eu vou passar para o Francisco. Oi, Karen. Bom dia a todos e a todas. Bom, primeiramente quero agradecer a você por ter respondado a convite de conhecer o pessoal de Oraxã, que está aí, mas que é o Alexandre, tem a Francisca e todos os organizadores do evento. Estava mais que na hora, a gente vai tratar essa sessão que eu pedi já. Você está, que é com o isso, a questão de transição territorial ambiental do Brasil nesse momento nacional. Bom, como já disse, é uma larguíssima biblioteca sistema, o nome verdadeiro é Kundi, que tem dentro específico culturais do povo. Desde 2002, aliás, 2002, que eu sou consultor da UEL Brasil, onde em 2013, a gente estava plenamente perguntando esses que lá, a gente produziu a NEA, que é a nova economia na Amazônia. E essa revista, ela teve a participação de mais de 300 autores, principalmente 2 indígenas, eu e a Braulina, do povo Clarinho. Bom, quero até deixar, inclusive, não sei se essa cópia aqui com alguém, aqui. Bom, e o que eu quero falar agora, eu vou deixar de lado o espírito do antropólogo, mas quero falar do que eu aprendi com os meus pais, com meus avós, com meus tios, e também com os povos indígenas, com os quais eu tive o privilégio de trabalhar e de aprender mais do que ensinar, e com os quais eu sou muito grato. Inclusive, os povos, 16 povos do território do estado do Acre. Então, convido a todos para a gente embarcar aqui numa canoa e fazer uma viagem bem silenciosa, reflexiva, para que a gente possa pensar não somente na bioeconomia ou na socioeconomia, na sociodiversidade,
que ainda, infelizmente, é um conceito, ou felizmente, é um conceito indefinido. Bioeconomia se fala no Brasil há um pouco menos de 13, 14 anos. Isso no Brasil, né, enquanto que fora dele, na Europa, por exemplo, e essa temática já vem sendo investida há alguns anos. E aí eu lanço uma pergunta aqui para vocês, que vocês podem pensar no momento da interação, né, com a plateia, vocês podem responder. Mas é possível ter sócio-biodiversidade ou sócio-bioeconomia, como quer chamar, sem os conhecimentos dos povos originários? Bom, eu acredito que não. Eu estou ouvindo, cheguei de Manaus semana passada, onde eu fui ministrar uma oficina com preparação para a COP30. Então nós vamos ver aí essa COP30 tão falada, né? Já teve outras COP da vida. E aí, como é que nós, povos originários, povos indígenas, Apuirã, Xaminca, Curiqui e outros povos, estamos preparados para ter uma representatividade realmente que marque uma posição do conhecimento ancestral. Então, assim, eu teria muitas coisas para falar aqui, para a gente poder trocar experiências, saberes, conhecimentos, mas o tempo é curto, não dá. Mas eu gostaria eu me atrevi a falar, a discutir com vocês, foi pensar, não tem como falar absolutamente nada de bioeconomia, de sociouniversidade, de sustentabilidade ou de qualquer outro assunto que entra na moda. Esses termos e conceitos entram na moda, então eles ficam anos e anos ali sendo falados e muitas vezes não se chega absolutamente a resultados eficazes, a resultados que realmente a gente consiga ser concretos. Então, a sociobiologia, a sociouniversidade é apenas mais um desse conceito. E tudo isso, nós, povos indígenas, nós já fazemos nas nossas aldeias, do nosso jeito, na nossa língua, muitas vezes, da nossa forma de ser. É por isso que a gente precisa fazer com que esse pensamento ele também esteja presente em todos os espaços, sobretudo naqueles de tomada de decisões. Mas para você compreender esse universo indígena, não vai ser 12 minutos, não vai ser 15, não vai ser um dia. É muito tempo para se compreender o universo, para você chegar e dizer assim, por que a gente precisa inserir os conhecimentos, Francisca, em todos os âmbitos, em todos os lugares dessas discussões? Porque os povos cientistas, a forma de estar, a forma de enxergar o mundo é diferente. A gente acredita, pelo menos, vou me restringir mais ao meu povo, o povo apurinã acredita em 3 dimensões, o que é Chico, Iaxico e Tapaxico. São 3 dimensões que a gente tem de terra de cima, terra do meio e terra de baixo. E essas 3 terras precisam dialogarem, elas precisam estar em plena conexão. Coisas que não está acontecendo. A terra do meio está doente. A terra do meio precisa de cuidado. E nós estamos aqui, ouvi falar hoje já sobre repensar como cuidar com a vida. Como é que você vai fazer quando eu entrei, por favor, assista, você pode me voltar, tá? Quando for a hora. Quando eu fui convidado para ajudar a escrever isso aqui, a gente fez um levantamento com algumas lideranças indígenas e a gente lançou uma pergunta: o que é bioeconomia? Um dizia, nunca ouvi falar. Já participei de alguns eventos que falam sobre isso. Eu sei o que é bioeconomia. Isso para lideranças indígenas, né? Homens, mulheres, jovens. Mas quando você refazia essa pergunta, você consegue tirar da floresta alguma coisa para comercializar? Aí ele ia te fazer uma lista de coisas que eles tiram da floresta para comercializar e serve como renda complementar ou renda única para muitas famílias que moram na floresta. Só tinha 2 pesquisadores indígenas no meio de mais de 300 pessoas. E certamente essas pessoas
com quem se pretende trabalhar e desenvolver uma bioeconomia indígena, precisam estar nos lugares de tomadas de decisões. Precisam entender que a forma do Apurinã e a forma de outros povos indígenas olhar para os seus recursos naturais é diferente. A relação que os povos indígenas estabelecem com os seus territórios é uma relação de interdependência. É uma relação de respeito, de reciprocidade e de alteridade. E as pessoas que se aventurarem ou que encabeçam trabalhar com os territórios indígenas, eles precisam minimamente entender a forma que os Apurinã e que os outros povos indígenas enxergam os seus recursos naturais. Por um desvio de caminho, os Apurinã ficaram nessa terra que morre, nessa terra que adoece, nessa terra que sofre. Nessa terra que é dividida por diferentes ecossistemas, seja aquático, seja terrestre, e aonde cada um ecossistema desse tem um chefe. Princípios culturais precisam ser respeitados no momento da implementação, seja de qualquer, seja da bioeconomia, seja da socioeconomia, seja de qualquer atividade, precisa ser respeitado esses lugares. Chama-se do licenciamento ambiental a licença dos espíritos. Isso é resultado da minha tese de doutorado, onde eu falo desses grandes empreendimentos que são um dos principais causadores de impactos negativos aos territórios indígenas. Eles têm o licenciamento ambiental do IBAMA, mas não têm o licenciamento daqueles que cuidam do planeta para nós e para todas as pessoas e seres vivos. Portanto, não há vida sem floresta, não há floresta sem água. Portanto, vamos abrir uma janela de possibilidade para ouvir o que o outro tem para falar. Vamos ensinar a nossa alteridade. Vamos respeitar o conhecimento do outro, porque para mim não há bioeconomia, só biodiversidade sem a presença e sem o conhecimento ancestral dos povos originários. Obrigado. Obrigada, Francisco, por trouxe a especificidade dos povos, que não pode pensar uma bioeconomia numa caixinha. Né? Ele trouxe também, ele falou por alto, mas ele falou de uma governança fortalecida, participativa. E é isso mesmo, né, Francisco? Nós não podemos fazer um bolo igual para todos, temos que escutar a especificidade, a ciência respeitar o nosso conhecimento, e o nosso conhecimento andar junto com a ciência. Nós vamos fazer agora uma entrevista também com o Francisco Bianco, né, que como a Xamita tem uma experiência já de longos anos com a questão da governança, da bioeconomia, da sociobiodiversidade, de território, de sustentabilidade mesmo, né, de sistema florestal, de segurança alimentar sem agrotóxicos, sem venenos. E outros povos também têm isso, mas os Axaminas assim, têm um trabalho muito bonito, né, da bioeconomia. Então nós vamos ouvir como que ele pensa sobre tudo isso e como que isso pode se expandir e como for pensar uma governança fortalecida sobre essa temática da bioeconomia. Bom dia, obrigado pelo espaço. Então, se perguntar lá para o meu povo, até para mim mesmo é difícil saber o que é sociobiodiversidade. Essas coisas de fora para dentro do território, muitas vezes a bioeconomia está dentro. Eu vou falar um pouco assim do que a gente compreende, né? A gente vive sob a orientação da natureza. A gente não vive sem essa orientação. Por isso que a gente cuida muito do nosso território, né, dessa orientação espiritual, né, dessa relação de respeito. A gente vê nas plantas, nos animais, eles conversando com a gente.
Então, isso é muito, muito forte. Talvez a gente esteja falando de sócio-biodiversidade nesse, eu posso entender que é um pouco a relação entre as vidas que sustenta, né, que faz o equilíbrio. Essa diversidade de vidas é que se resume na vida que nós enxergamos muitas vezes só a pessoa, só o ser humano, né? Então, eu acho que sociobiodiversidade, eu entendo de que é essa diversidade, né? Não só humana, mas incluindo aí todos os seres que estão nesse contexto, nesse ambiente floresta. E isso é muito forte para nós. Isso é o que orienta a gente. A gente sabe das capacidades, das limitações que esses espaços têm para comportar, inclusive, o nosso comportamento, como que a gente vive ali, né? Então, é uma preocupação muito grande quando eu estou acompanhando muito o que está acontecendo no mundo. Fiquei até assustado há uns dias atrás, aí, onde soltaram uma bomba de 14 toneladas, eu nem tenho ideia do tamanho disso, para destruir gente, destruir povos. Para mim, não vou falar que isso, se tem razão ou não tem, só que isso não faz parte do nosso jeito de ser, de atacar o outro, de destruir o outro. Eu acho que a gente tem que se proteger, mas muitas vezes a gente convive numa casa que está sendo destruída, né? Nós somos povos e a gente fica preocupado. Será que uma hora vão jogar uma bomba em cima da gente também? Porque a gente está incomodando muita gente, por ser diferente, por cuidar da floresta, por cuidar da natureza, por ter né, esse valor, né, cuidar desses valores, cuidar. Nós somos guardiões. Talvez os incomodados vão chegar e vão destruir nós também. Né, Tchaiteri? Então, eu fico preocupado, porque eu acho que se a gente entender o quanto esse patrimônio é importante, o tanto que ele é rico, não no ponto de vista só olhar econômico, mas para a sustentabilidade. Você não pode tirar uma vida e depois trabalhar para trazer de volta, entendeu? Eu acho que a natureza já faz esse equilíbrio. Ela já diz como é que tem que ser. Então, a gente sabe ouvir os pássaros, sabe ouvir né, os sons, sabe tudo. A gente enxerga além do que, né, o alcance das nossas vistas. A gente tem um jeito de compreender isso. Essa é uma coisa. E a bioeconomia, falar também no grupo eu vou, ninguém vai entender, né? Mas eu acho que a gente pratica algo que seja o que o mundo está tentando fazer. Não sei se vai mudar. É preciso a gente se unir em torno das mudanças que tem que ser feitas. Porque, às vezes, você muda uma palavra e conta uma palavra bonita para justificar, para continuar fazendo erros. Fazer uma extração de produto sem pensar em quem está ali na floresta. Mas você faz bonito, isso que é bioeconomia agora é mágico, e vamos seguir. E precisa mudar o comportamento, porque nós já faz isso há muito tempo. A gente só traz de fora aquilo que não se pode ter, aquilo que não tem na floresta. A gente melhora o que a gente está fazendo para proteger mais ainda aquilo que a gente tem. Se hoje parasse, eu vim ontem lá da minha anteontem, está todo mundo numa festa bonita. A gente fez o piarense, a gente fez as comidas tradicionais,
a gente fez as crianças entenderem porque nós estávamos comemorando 33 anos de demarcação da nossa terra. A partir dali a gente fez um processo para trabalhar o contrário do que a gente vinha fazendo quando a gente era orientado por outros sistemas. A gente fez uma retomada para a nossa casa. E comemorar 33 anos, do jeito que a gente fez lá, foi muito bonito. Eu queria que daqui 100 anos tivesse do jeito que está. 200 anos, porque agora o nosso grande desafio é saber de que o que a gente conquistou de liberdade, de segurança alimentar, tirar tudo aquilo que não é bom dentro do território, botar para fora, curar o nosso território, o nosso lugar sagrado de viver, está ameaçado. Essa ameaça ela não vem só pela extração dos produtos da floresta. As ameaças são muitas. A questão das mudanças climáticas. Vai atacar também tudo isso que a gente conquistou. Então nós estamos num ponto que as ameaças, elas vão repercutir na vida de todo mundo. Esse tipo de ameaça. Então acho que nós precisamos fazer uma grande aliança mesmo, de quem mora na cidade, das instituições, de todo mundo, para que a gente trabalhe a mudança, inclusive, de conceito de desenvolvimento. Como é que gera sustentabilidade disso? Talvez o nosso jeito de ser, que nós se sentimos numa situação hoje de que a gente está muito bem. Nós, estou falando da minha terra, a gente se sente muito bem, porque a gente tem o nosso roçado, nós temos o nosso conhecimento tradicionais para coletar frutas, para viver uma vida em abundância. Nós temos isso, temos um espaço que oferece isso. Talvez esse jeito de ser não atenda a bioeconomia. Eu não sei se tem alguém aqui da Natura, mas é uma experiência que eu acompanho há muito tempo, uma empresa que resolveu fazer produtos extraindo produtos da floresta. Então tem um conceito forte, muita gente usa o perfume da Natura, os creme, mas na prática, no contexto geral, eu não sei o tamanho do impacto na proteção da Amazônia. Será que está protegendo a Amazônia ou está extraindo da Amazônia algo e fazendo a sua empresa crescer a nível global? Porque está se instalando em vários países do mundo, levando essa imagem. Então, se não tiver um produto da bioeconomia, se o conceito não for mudando esse conceito de crescimento industrial das empresas, nós vamos ficar sempre sendo visto como um lugar de oportunidade para alguém, mas não para nós. Então a gente precisa pensar a bioeconomia num modelo dialogando com os territórios, dialogando com os povos, porque nós sabemos até o tanto que a gente quer. Não é como um conceito de um negócio que não tem um limite. Quanto mais ter e poder explorar, vão explorando. Então acho que falando um pouco da bioeconomia, só para encerrar aqui, não é a palavra, isso aí não vai ser mágico, mudar e gerar sustentabilidade. Eu acho que se fosse explorar, juntando a ciência hoje, com a ciência dos povos da floresta, esse encontro, a gente poderia fazer coisas tão lindas, porque só o perfume que tem nessa floresta já daria, entendeu? Uma relação justa com o mundo inteiro já poderia gerar sustentabilidade para um lugar como esse que tem como
ele está aqui protegido, também fazer o equilíbrio e sustentar essas pessoas que estão lá fora. A gente não precisa só ficar doando para cá. Eu acho que tem como a gente fazer uma bioeconomia com essa questão. As flores daqui da música do Mapu, né, que está aí, pode ser transformado em vários alimentos que a gente tem na floresta, então várias coisas. A natureza é rica de muitas coisas, mas tem que ter uma relação de troca. Nós chamamos, na língua xaninca, a Yumpari. Eu tenho produtos, vamos trocar. Porque aí é uma relação diferente. Cuidado para a gente não ser engolido, né, com essa ideia da bioeconomia e acabar com o que a gente tem e a gente ficar só olhando. Nós, numa região como essa, temos que ter uma grande união de todas as instituições, de todos os povos, e dialogar mesmo. A COP está bem aí, está vindo. Nós ainda não estamos nem muito bem articulados para chegar na COP, porque os interesses lá são muito fortes, grandes, e diferentes interesses, talvez a gente não consiga o que a gente quer. Mas, no geral, é isso. Eu acho que os povos e as florestas, elas não se desligam, não. Elas vivem porque uma depende da outra. Na medida que a floresta for se destruindo, ficando doente, os povos também vão seguir na mesma lógica. Muito obrigado pelo espaço. Então, né, o Francisco trouxe aí o exemplo da bomba, mas vocês entenderam, né? O conhecimento também para querer engolir o outro ou fragilizar, né? Porque a gente vê que a ciência não considera o nosso jeito, né, de fazer bioeconomia, porque nós é os conhecimentos tradicional, valorização do artesanato, das culturas, dos territórios. E a ciência diz, vocês estão longe, porque para a gente é isso, é ter escalas grandes, é isso também, mas como ser justo com os conhecimentos dos povos, né, que nós temos muito a contribuir. E a troca do espelho, ele falou, né, cuidado com essa troca, porque alguém pode ganhar mais do que o outro. Então, é um alerta que ele deixou. Nós também temos aqui o Mapu. O Mapu é lá de Marechal Thaumaturgo, nasceu lá, nos Runicuim do Axaninca do Breu. E o Mapu veio migrando, foi ali para o município de Plácido de Castro, veio para Rio Branco, e o Mapu construiu um trabalho muito bonito lá na Transacriana. Eu tive o prazer de ir lá tomar caiçuma junto com eles, brincar lá com eles, né? Um espaço que é que nem uma aldeia mesmo. Então, é possível também você morar na cidade em cima de um planejamento, né, Mapu, sem estar com a pastinha debaixo do braço, mendigando, pedindo, mas fazendo seus projetos e dando certo. E ele tem feito um trabalho muito bonito também. Ele vai trazer um pouco da experiência dele, né, da flor, que ele cantou aqui a música, do perfume, aroma, né, que soltou aqui dentro desse auditório. Os conhecimentos dos Runicuim também, que são muito, que nem o Francisco falou. Se nós for falar de bioeconomia para o nosso povo, ninguém não vai entender nada. Mas se for falar dos conhecimentos tradicionais, aí a gente vai entender. Né, Mapu? Então, vamos aqui, você tem mais 10 minutos também, depois nós vamos ter umas perguntas aí, para finalizar. Haus, Haus, Haus! Haus, Haus! Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, gostaria de agradecer ao nosso grande espírito e também todos os nossos seres ancestrais. Que momento muito importante de estar aqui, com essas grandes lideranças, né? Muito obrigado de estar dividindo esse momento com vocês. Falar desse assunto, né, Francisca? Agradecer a todos envolvidos para esse evento estar acontecendo, né? Pelo convite, também pela oportunidade de a gente apresentar o nosso rezo sagrado. Eu tenho uma longa história. Eu nasci lá onde o vento faz a curva. E hoje estou aqui. Nasci e me criei dentro da minha terra indígena, como foi falado, o Caxinal, Xaninca do Rio Breu,
que é a última terra indígena que faz divisão com o Brasil e Peru, né, uma fronteira. Em 2012, resolvi sair de lá. Saí de lá porque, muitas das vezes, no meio da floresta, em questão de estudo, nós necessitamos e não chega esse conhecimento para a gente acompanhar essa evolução do sistema e poder trabalhar entendendo como funciona. Eu saí com o objetivo de, um dia, fazer uma faculdade de Direito e entender um pouco mais das leis para trabalhar junto no movimento com o meu povo. Mas eu saí cantando de lá. Não cantando Runicunha. Eu saí cantando forró. Imagina o Runicunha cantando forró, né? Mas foi a única forma que eu tive, porque, para quem conhece, ainda o nosso Estado ainda é cheio de preconceito, de discriminação. E, principalmente, quando a gente não tem uma escolaridade alta, aí mais ainda. A gente não tem a oportunidade de um trabalho, né? Então, quando eu cheguei em Cruzeiro do Sul, eu fiquei 3 anos. Nesses 3 anos, eu vou falar para vocês que tinha dia que, muitas das vezes, eu não sabia o que comer. Tinha dia que eu não sabia onde ia dormir. Às vezes ia dormir lá na beira do rio, ali onde aquelas pessoas traziam aqueles barcos, que traziam os boiadeiros. Ia dormir naquela proa daquele barco lá. Muitas das vezes fui acordado, fazendeiro já chegando de manhã muito cedo, cheio do álcool. Quem está dormindo aqui, sai do meu barco e tudo mais. Despertar e sair. Então, sair da minha terra indígena, dentro de uma realidade, um conhecimento que a gente vive, para vir para esse sistema do mundo do individualismo, para mim eu tive que me refazer. Eu tive que entender como funciona esse sistema. E nesse processo, hoje, eu vivo na Transacriana, quilômetro 36, que é um nome chamado, que a gente batizou, chamado Centro Ruan Caruyo Xibu. Ruan Caruyo Xibu é o espírito detentor das plantas sagradas do povo Runicunha. É em honra a esse espírito que a gente está construindo esse espaço. Esse espaço não é uma terra indígena, é uma área particular. Porque com 23 anos, quando eu estava fazendo uma retomada, eu fui ameaçado de morte. Isso me trouxe uma reflexão. Poxa, há tanto tempo atrás entraram no nosso território, tomaram tudo, todo o nosso direito, e até agora eu estou passando por essa situação, não evoluiu mesmo. Eu falei, tá, o que o sistema me oferece? E a partir dali, eu vi que a gente não tem mais para onde correr, a gente tem que usar o sistema ao nosso favor. E foi a partir dali que eu pensei, no momento que eu passei em Cruzeiro do Sul, eu me deparei com muitas famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, do próprio meu povo e de todos os povos que são daqui do estado do Acre. Isso me deu um aperto no coração, como liderança, como responsável do meu povo, eu ver essas famílias nessa situação e eu ficar fingindo que não estou vendo nada, ou até mesmo eu já ter preconceito com o meu próprio povo, chamar de vagabundo. E foi a partir desse momento que eu vi que eu tinha que assumir essa responsabilidade com o meu povo. De criar um projeto de fortalecimento da identidade cultural do meu povo, em resgate das famílias que vivem na cidade, que não estão mais praticando a fala, os rezos, as medicinas, as nossas pinturas, as nossas brincadeiras, nossos alimentos. Em 2015, foi aonde a gente começou a construir um projeto e compramos essa terra de 11 hectares. Hoje nós temos uma associação, nós temos já uma equipe que trabalha. Nessas 11 hectares, nós temos o primeiro restaurante do povo Runicunha que está trabalhando com gastronomia do nosso povo. Porque aqui em Rio Branco a gente pode comer comida japonesa, tailandesa, não sei de onde, do Peru e tudo mais. Mas quando chega na parte dos povos originários, que tem uma gastronomia riquíssima, estamos pisando em cima de uma maior riqueza e a gente não está vendo. Todos nós, os povos originários, recebemos muitos turistas que vêm de fora a consagrar as medicinas, as plantas sagradas em busca da cura.
mas não estamos cuidando do nosso alimento. Se a gente não cuidar do nosso alimento, a gente vai tomar medicamento, vai tomar medicina e tudo mais, mas jamais teremos cura. Porque a nossa cura está no nosso alimento, a forma que a gente vai se alimentar. Então hoje nós temos um restaurante que trabalha com a gastronomia do povo Runicuim, aqui no estado do Acre, e convido a vocês para que vocês possam ir conhecer. Fica 30 minutos daqui lá, quilômetro 36 da Transacriana, ramal Goiabal, centro Juan Caruaru. O restaurante se chama Piticuim. Esse ano, nós plantamos 11 mil mudas de árvores envolvendo frutíferas, legumes, reflorestamento e medicina. Esse ano, vamos produzir 20 mil mudas de árvores para reflorestar as áreas degradadas. Então, eu convido a Irmandade. Chegou um tempo que a gente fala muito e faz pouco. E eu estou num tempo de falar pouco e fazer mais. E convido a família daqui de Rio Branco, que não conhece a nossa realidade, a nossa cultura, o nosso trabalho, que possa ir conhecer. Tira um dia, vamos plantar uma árvore lá. Porque aí sim, nós podemos falar, mas na nossa prática também estamos fazendo. Né? Então, no Centro Juan Caruaru, nós atendemos 42 famílias, 210 pessoas. Família Runicuim, que vive aqui em Rio Branco, em vários bairros da cidade acreana. Em vários momentos já entrei em contato com a secretária para a gente conseguir ônibus de pegar 400 caixas de banana para poder distribuir nos bairros onde o povo Runicuim, tem muitas famílias que não estão tendo condições de viver, de sobreviver, de comprar seu alimento. E a gente está distribuindo macaxeira, banana, laranja. É o que a gente já tem no nosso espaço. Vivendo 7 anos nesse lugar, a gente já pode dizer que temos um modelo para poder replicar nas comunidades de uma forma que nós possamos falar de segurança alimentar, de autonomia, de produção ecológica, sustentável, regenerativo. E, ao mesmo tempo, tendo já essas famílias, eu achei muito pouco a terra. Já não dava mais de plantar mais nada. E precisa mais gente. A fome não espera. E foi aonde, o ano passado, eu tive a oportunidade de comprar uma terra de 2.450 hectares, toda preservada. Ali sim, aonde é o tema que a gente está falando de bioeconomia, biodiversidade. Ali sim, foi uma conquista que a gente teve para a gente cuidar, para que essas áreas não virem mais fazenda. Ali nós temos trilhões de plantas medicinais, aonde eu fiquei muito feliz que tem um parente de Jordão, né? O vice-prefeito está aí com a sua exposição das suas plantas medicinais, extraídos os óleos essenciais para dor de cabeça, para febre, para tiquiche, né? Para muitas coisas que nós chamamos de Nissum. Tem os óleos essenciais, então a Irmandade passa lá para ver. Isso é prova. Nós temos plantas medicinais, muito conhece só a medicina da ayahuasca, mas não é só a ayahuasca. Nem só o rapé, nem só o sananga, nem o cambô. Nós temos uma diversidade de medicinas que precisamos trabalhar. E como foi dito, muito cuidado para a gente não deixar que as pessoas possam levar. Mas se nós ser o protagonista do nosso conhecimento e gerar autonomia e economia para o nosso povo. Com responsabilidade e com muito cuidado. Então tem essa terra, onde nós temos o primeiro projeto piloto que vamos estar transformando, onde o estado do Acre vai ter esse prazer, esse presente, um dos maiores centros de terapia, envolvendo desde da ayahuasca, da massagem, da meditação, do reiki e de tudo que envolve de terapia, nós vamos estar construindo. Por quê? Precisamos ser mais coletivo. Precisamos quebrar esse mundo do individualismo e viver mais coletivo, porque nós temos pouco tempo aqui na Terra. E o que é que a gente tem que fazer? O que é que a gente tem que deixar de legado para as futuras gerações, para os nossos netos, para aqueles que vão vir? Então, é um pouco disso que eu venho fazendo, né? Venho participando, trazendo também esse protagonista
da voz do nosso povo, onde a gente sempre fala, há muito tempo a gente vem gritando e ninguém nunca nos ouve. E teve um anjo aí, né, para quem conhece o DJ Alok, se inspirou e deu essa oportunidade para a nossa voz ecoar no mundo e que as pessoas possam entender qual é o nosso movimento e a nossa existência, qual é a nossa mensagem, qual é a nossa importância, qual é o benefício que a gente traz para o planeta e para a humanidade. Então hoje nós temos essa porta para falar com o mundo. A gente sempre fala que hoje a luta, a guerra, não é com arma, é com amor, através da palavra. Nós não precisamos agredir ninguém para fazer entender. Mas se vocês fechar os olhos, não buscar entender o resto do que eu falei, mas se vocês sentir, a partir do sentido, vai começar a fazer a diferença. E a nossa intenção de ter esse álbum, que se chama O Futuro é Ancestral, e que é ancestral, é que as pessoas participam do show e quando saia do show, os seus espíritos continuam dançando. Então, para mim, é um prazer estar aqui e fazer esse convite para vocês. Estão bem pertinho. Muitas das vezes é difícil de chegar numa aldeia, numa terra indígena, né, porque é distante 2 dias, 3 dias, e às vezes trabalho, mas a gente está aqui bem próximo. A comunidade acreana tem esse privilégio de conhecer a cultura do povo Runicuim, porque estão bem aí. E temos um plano que rapidamente, muito em breve, futuramente, vamos estar abrindo para que a gente possa ensinar na prática a cada uma das pessoas que queiram exatamente entender qual é o mundo do povo Runicuim que nós vivemos. Rauchauch? Quem sabe o significado da palavra Rauchauch? Já que todos nós somos do Acre, tem muitas pessoas que vêm de outros lugares. Ninguém sabe? Olha, tem um aqui. Então já passou no centro. Muito breve eu vou falar para vocês o significado da palavra Rauchauch. Na minha leitura como líder espiritual, Rauchauch é uma das palavras sagradas que tem do nosso povo e que cada momento é sempre essa palavra que vem. Se eu estou triste, eu vou falar Rauchauch. Se eu estou feliz, eu vou falar Rauchauch. Se eu estou chateado, eu vou falar Rauchauch. Se eu estou trabalhando, se eu estou cantando, se eu estou brincando, se eu estou comendo, eu vou falar Rauchauch. Se eu estiver fazendo o meu ritual, eu vou falar Rauchauch. Por quê? Nós acreditamos que nós temos 2 dons. O poder da palavra e o poder do pensamento. Quando eu estou triste, eu falo Rauchauch, porque o Rauchauch significa muita paz, muito amor, muita cura, muita alegria, muita luz e muita gratidão. São as palavras-chave para manter o nosso campo espiritual equilibrado. Então, convido a cada um de vocês, que a partir de agora, sabe, nos seus momentos de estresse, não fale coisas ruins, não. Fale coisas boas, que aí, a partir dali, você transforma o seu dia. Rauchauch? 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 Muito obrigado. Gratidão. Então, nós trouxemos aqui 3 experiências, né, do olhar. O Francisco trouxe de retirar aquilo que foi colocado. O Mapu trouxe a retomada, né, Mapu? Isso é muito importante, né? Quando o Mapu começou a falar, a gente lembra da nossa história, né? Que descia, nós não tinha onde ficar, não tinha barco, dormia nos batelão. Mas hoje nós viremos essa página. Hoje nós ocupamos espaço. E a nossa intenção é futuramente, cada dia mais, nós estar ocupando esses espaços, né, professor Jacó? Ministrando aula, vamos eleger o nosso deputado federal estadual, futuramente. Então, nós estamos chegando, né, Terry? Bom dia para todos. Eu sou apicultor há 40 anos. Estou trazendo aqui um recado das abelhas. As abelhas são um dos seres vivos mais sensíveis à mudança que está acontecendo. Mudança de clima, mudança de tudo, de tudo. Estão desaparecendo as abelhas. Olha, vocês sabem, nós estamos vivendo de produtos que são polinizados 70% e mais pelas abelhas.
sem abelha, sem alimento, sem vida. Então, a pergunta que as abelhas estão trazendo aqui para vocês, para mim também, o que vamos fazer para evitar a destruição? Né? Senhor Roberto, acho que como para isso é respeitar o outro, sabe? É respeitar as abelhas. Tem que respeitar as abelhas, as suas residências, os seus chefes, porque, para quem não sabe, todos os seres, eles se organizam, ele tem organização social, tem matrimônios, né? Tem festas. A gente que, quando a gente coloca esse ser humano no lugar do antropocentrismo, né? Do lugar mais alto, a gente acaba esquecendo as outras vidas que também são importantes e fundamental para o equilíbrio, manutenção e sustentabilidade do planeta, né? Então, a gente mesmo é que faz esses equívocos, né? O nosso pajé lá na aldeia, ele, não sei se vocês lembram, o ano passado, que a gente ficou alguns meses aqui com uma nuvem de fumaça. E ele falou que se demorasse mais um pouco, essas abelhas não iam resistir. E quando você tira, vamos pensar só as abelhas, mas tem muitas vidas importantes para manter o equilíbrio. E a gente fica olhando que tem pessoas que ainda não se tocou nisso. Então, a partir do momento que isso virar na sua vida uma preocupação, é muito fácil da gente fazer esse equilíbrio para sustentar, né, esse planeta. Né? Ele já está se esgotando, a maneira que está sendo tratada, ele vai ter fim, e vai ser logo. Então, a gente precisa agir de maneira assim, muito alinhada com o que realmente deve ser feito, do que ficar insistindo que depois o impacto vai ser muito grande. Isso. A universidade é a mesma coisa. Eu acho que a gente já cresceu o suficiente, amadureceu o suficiente, para entender de que é um ponto, talvez, importante para fazer o equilíbrio entre as sabedorias, entre os saberes. Só que a gente resiste de querer estar numa posição acima dos outros. O nosso povo tem muito claro, inclusive, a forma de fazer a ciência está demonstrada de que a gente tem eficiência no que a gente faz. A gente não precisa nem nada estar escrito para saber o que pode comer e o que não pode comer, o que cura, o que mata. A gente tem isso muito claro. Eu vivi isso, nasci, me criei vivendo isso. Então, eu poderia falar aqui 2 dias de um mundo que talvez muitos discordem. Nós temos uma vida, né, o conceito de vida está muito ligado a uma lógica da abundância. Você encontra na floresta algo, pega o que você precisa, você diz para o outro, em casa, vai lá pegar, que é para o outro também ter a mesma condição. Você não cria, você não acumula para você controlar o outro, você faz com que o outro esteja cada vez mais preparado para que ele possa estar em condições de te ajudar quando você precisa. Então, são formas, são conceitos diferentes. Né? Só para fechar aqui, eu vi o quanto que nós temos uma vida independente. Eu estava aqui em Cruzeiro, quando uma enchente cobriu as pontes lá, que liga ali o Madeira. Todo mundo aqui preocupado de que os supermercados estavam esvaziando, estava ficando meio que criando um problema. Isso, não esqueci disso. Quando eu cheguei lá na minha aldeia, enquanto aqui estava todo mundo querendo encontrar um jeito para garantir o abastecimento, cheguei lá na aldeia e as pessoas nem sabiam o que estava acontecendo nessa crise de alimento, porque o nosso estoque está lá, vivo no enroçado. A gente não precisa fazer as geladeiras para poder conservar alimento, porque o exercício de todo dia plantar e todo dia colher é o que sustenta. Então, são outros modos de vida que a gente precisa entender. Né? Então, assim,
eu não frequentei nenhuma universidade. Eu venho dessa universidade que eu fiz questão de aprender a ler e escrever como uma ferramenta para mais um jeito de se comunicar. Mas não que ela resolva o meu problema, porque talvez a lógica da natureza, como não está nada escrito, eu já vi doutores chegar na floresta sem o equipamento, ele não sabe para onde vai. Então, assim, nós temos um outro mundo que é preciso. Eu acho que esse momento do século XXI precisa assumir isso, porque senão nós vamos ter problema gravíssimo, que aí ninguém vai se livrar se Rio Branco aqui ficar sem água. Como é que a gente vai viver? A nossa sabedoria resolve? Não. Nós não vamos fazer a água de uma coisa só, numa palavra. E para o senhor da abelha, nós estamos fazendo sim, nós não estamos só falando, nós estamos falando de coisas reais que nós estamos fazendo. E muitas vezes somos taxados como populações que não produzem. Né? Os povos indígenas têm terra, mas não produzem nada, porque a maneira de se entender produção é se a gente está contribuindo com as medidas, né, econômicas, da economia do Brasil. Por isso que o agronegócio, né, é visto, porque é tudo calculado em cima, tudo bem, estou contra, só que deve ficar lá no canto dele e a gente ficar no da gente, porque talvez a gente seja muito importante para o agronegócio. Porque se virar tudo agro, até falei no encontro de cultura em São Paulo, de que se a gente fazer da cultura uma monocultura, a gente destrói a diversidade e aí fica sem graça. Então a gente tem que fortalecer todas as culturas, todas as expressões culturais, que é para poder fazer o equilíbrio. Isso se aplica para tudo na vida. Você não pode achar que está ruim sem saber o problema do outro, sem conhecer o lugar do outro. Então, são coisas que tudo é questão lógica mesmo, mas eu acho que nós estamos vivendo um momento que é necessário de uma união de sociedade e povos amazônicos para a gente poder garantir esse equilíbrio. Muito obrigado. Eu sou Irineide Ferraz, docente da área de Ecologia do Campus Rio Branco, IFAC. Cheguei um pouquinho atrasada, mas ainda peguei a fala do Pianco e do Mapu também. Achei muito interessante essa questão de ele dizer que adquiriu a terra maior para poder cultivar, não é? Então, nós sabemos que aqui no Acre tem muitas terras indígenas já demarcadas, mas ele fez questão de dizer que comprou a área, não é, para desenvolver atividades coletivas para atender a população aqui de Rio Branco. Gostei também quando ele fez o convite para conhecermos o restaurante. Gente, realmente, nós temos que conhecer um pouco mais da culinária. Eu gostaria de... ele se identificou, né, disse a sua origem. Eu também... a minha bisavó era indígena dos Caxinauá, lá do Jordão, né? Quando as pessoas olham para mim, não me veem, mas eu tenho sangue indígena e sangue negro também. A gente... é uma mistura de tudo, né? Eu fiquei também muito feliz com a fala da Almecinda, quando ela falou das punk, né? Das plantas não comestíveis, ou plantas comestíveis não convencionais, né? Eu fico muito orgulhosa, porque o meu primeiro estágio também foi lá no Parque Zoobotânico, aqui na Universidade Federal do Acre. Eu estou muito feliz de participar desse evento, um pouquinho triste, porque eu perdi meu aluno, Cássio Caxinauá, de quem eu adquiri essas biojoias.
e porque ele disse que ia desistir do curso de biologia para terminar a faculdade de direito. Então, a minha pergunta é: como que está a política educacional para os povos tradicionais indígenas, né? A inserção. Ele deu prioridade para terminar o curso de direito porque ainda não tinha ninguém da aldeia dele nessa área do direito. E aí ele trancou a faculdade de Ciências Biológicas lá no IFAC para terminar a primeira de Direito e depois voltar para a Biologia. Então, eu queria saber disso, como que está? Vocês estão incentivando os nossos jovens? Eu sei que a sabedoria indígena, ela é incontestável, né? Nós temos muita, digamos assim, o conhecimento tradicional é muito vasto, mas vocês sabem que a gente, né, para se inserir no sistema, também tem que ter esse conhecimento, não somente o tradicional, mas também o científico. E eu quero saber como que está a política de inserção dos indígenas no nível superior, na graduação. Obrigada pela oportunidade. Bom, com relação a... Ela perguntou sobre a situação dos alunos, né? Olha, o meu maior desafio na academia, e isso foi quase 30 anos sentado no banco da escola ou de uma universidade, foi não deixar com que o conhecimento dito dominante científico ocidental ele fosse superior ao conhecimento aprendido com meus pais, com meus tios, com os povos indígenas com os quais eu trabalhei também. Muito embora, hoje em dia, algumas universidades estão encabeçando essas políticas de ações afirmativas, mas elas não estão preparadas para receber esse estudante indígena que chegam com seus costumes, com suas tradições, com suas rezas, com sua religiosidade. Não, porque a universidade não foi feita para nós, povos indígenas. Então, às vezes, a gente chega chutando a porta e entra só parte de nós, porque o nosso conhecimento não consegue adentrar. Eu, particularmente, fiz uma tese sobre um assunto que eu queria que estivesse na banca de avaliação para me avaliar, era meu pai, meus avós, que ia entender o que eu estava falando. Mas não, nada contra os doutores que estavam ali me analisando. Mas por que meu pai não podia estar lá? Porque ele não dispunha de um papel chamado diploma. A partir do momento que eu comprei essa terra, eu falei, eu vou criar uma associação. E a partir do momento que eu criar a associação, eu vou começar a focar exatamente nessa galera que está saindo da aldeia para vir para a cidade para fazer suas formações. Porque quando eu comecei a acompanhar, eu vi que tem uns que vêm, que muitas das vezes não conseguem nem pagar um aluguel. E aí como é que fica? Ele não vai ter o que comer, e daqui a pouco ele vai entrar onde? Em algumas situações bem delicadas que vai trazer, né, tristeza para o nosso povo. Como a gente sabe que aqui no estado do Acre, né, tem muitas coisas aí que está envolvendo, que isso traz uma grande preocupação. E com essa preocupação, o nosso projeto do Centro Juan Carujixibu, no quilômetro 36, é fazer 40 casas que são alojamentos para jovens indígenas que vêm cursar a universidade, tem um local onde ele pode estar comendo, bebendo, praticando a sua cultura, vivendo as suas práticas culturais, mas também cursando a universidade. Eu, ainda como presidente da associação, quero muito ter uma conversa com a diretoria da universidade para a gente poder ver maneiras de como que a gente pode realmente ter essa abertura, porque muitas das vezes chega uma informação que abriu um currículo ali para tantos indígenas e muitas das vezes não chega essa informação e aí não tem nenhum parente indígena naquele lugar, mas já tem alguém ocupando esse local. Então, assim, como organização, como associação, nós estamos criando uma base que seja para ser uma base de apoio, a dar suporte a jovens estudantes que vêm para a nossa capital acreana, que vem fazer a sua universidade, que muitas das vezes fica no meio da cidade, final de semana, tomando a sua cachaçinha, esquecendo da tradição, não está praticando mais, e aí isso acaba fragilizando, e a gente quer, do nosso povo, Runicunha, profissionais universitários, mas também com o seu conhecimento vivo, né? Então, é esse trabalho que a gente está fazendo como organização, Centro
Juan Cario de Chibu. Muito obrigado a cada um de vocês. Gratidão.